Sob o capuz. Eu sou o Thiago Miani, do Serial 101, e essa é a edição número 2 do Por Trás do Capuz. A edição número 1 ela está na Espiral, então se você não está encontrando no nosso feed, não se preocupe, é só procurar no feed da Espiral, que a gente é um spin-off de lá. Eu estou aqui com o Fabrício, o Mega Mendigo. E aí, galera? Mega Mendigo, qual o seu poder? Meu poder é, sei lá, eu esqueço das coisas às vezes. Ah, você tem super amnésia, é isso? Basicamente sim. Eu esqueço das coisas, eu erro as referências, os nomes. E também estou aqui com o meu amigo Ricardo. Ricardo, qual o seu superpoder? Eu sou uma esponja de cultura inútil. Beleza, eu sou o Serial 101 e o meu poder é ser imune à cafeína. Por isso que eu tomo e continuo com sono. Bom, hoje a gente está aqui com o primeiro programa e a gente resolveu falar de um assunto que a gente considera importante para as pessoas entenderem o que a gente vai falar. O nosso primeiro programa vai ser falando como começar a ler quadrinhos. Note que esse não é um programa de nostalgia, a gente não tá aqui copiando o HDR nem nada do gênero. A gente não vai falar como a gente começou a ler quadrinhos, mas sim dar dicas pra você que quer começar a ler quadrinhos agora, simplesmente pegar alguma coisa que a gente disse aqui e já poder começar mais ou menos entendido do que tá acontecendo. A gente separou 2 ou 3 revistas, mas a gente não quer ficar muito tempo se prender, então a gente vai tentar ser mais ou menos direto, beleza? Lembre-se que no futuro, se a gente fizer alguma referência tipo, você quer começar e tá com um pouco de dúvida, em vez de você perguntar pra gente, é só voltar nesse programa. Eu vou começar comigo, já que eu sou o host desse programa, e a minha revista que eu digo, olha, é o seguinte, você quer começar a ler quadrinhos e não quer aprender sobre todos os milhões de personagens que compõem o universo Marvel, DC e aquela confusão toda, e saber, por exemplo, que o Peter Parker já foi clone e na verdade não foi clone, e ele já foi loiro e não foi loiro, e ele já foi um monstro de 4 braços. Eu quero que você comece com uma revista que vai te ajudar a entender muito bem o mundo dos quadrinhos. Eu quero que você pegue Injustice, Gods Among Us. Vocês já leram essa revista? Não, tá na minha lista também, como vários. E os memes zoando com o Batman. Mas só com o Batman é padrão, a gente também vai fazer bastante por aqui. Pô, depois você me passa aí que eu quero ver. Cara, Eu não vi essas zoações ainda não. Beleza, em um resumo assim, bem por cima, porque apesar do nosso programa ser normalmente liberado pra falar spoilers, nesse caso especificamente a gente não vai fazer. God Among Us, né, do Injustice, ele é um videogame feito pelo pessoal que fez o Mortal Kombat, né, que basicamente é um jogo de porrada dos personagens da DC. Não se preocupe, não tem nada muito mais complicado que isso. É você pegar o Super-Homem e voar através do peito do Coringa, tá? Não tem nenhum segredo, tá? Só que a revista que acompanha, que devia dar a ambientação do jogo, ela foi muito bem escrita e ela consegue, em poucas edições, ela tem, se não me engano, acho que 12 edições por ano, ou seja, uma revista mensal, e eles vão fazer 5 anos de revista, ou pelo menos esse é o plano. Então é bastante coisa pra você ler, se você já chegou, sei lá, 10 anos depois desse programa é um sucesso, muito provavelmente você vai poder encontrar ela completamente, seja lá onde você encontra quadrinhos. A parte mais interessante é que ela dá um bom resumo de todos os personagens da DC, né? A revista é da DC, afinal de contas, e ele explica mais ou menos qual a postura de cada personagem. Você consegue entender detalhes assim da personalidade. Sem querer spoiler muito, o resumo da história é: o Coringa, ele mata uma caralhada de gente no planeta diário, e não se preocupe, não vai ser a única vez na DC que ele vai fazer um negócio desse, e o Super-Homem fica puto e mata ele. Nesse momento, nosso amigo Batman, o Bat-Babaca, ele diz: não, você cruzou a linha impossível e não sei o que, e o Super... Não, calma, cara, foi uma pessoa só, eu não vou ficar maluco e matar todo mundo. O Batman não acredita, porque o Batman tem problemas que mataram o namorado dele, né? É sério, a explicação toda é: o Batman não acredita que o Superman consiga parar depois de matar a primeira pessoa, ele simplesmente não acredita. Ele consegue, o Superman não. Ele não consegue, é por isso que ele não faz. Ele diz: não, se eu matar um, eu vou matar 1 milhão, é que nem o Jeremias, né? Aí ele pode, o Coringa sai matando, ele vai lá e põe ele no arca, aí daqui a pouco ele sai de novo, mata lá 100 pessoas, aí ele vai lá, encontra o Batman, conta a piada, o Batman ri e põe ele de novo lá no arca, né? E fica nisso até todo mundo em Gotham morrer. Todo mundo em Gotham deve ter morrido nessa história, né? Por isso cara, isso é até engraçado que teve uma revista com o crossover com a Marvel, né? Que apareceu o Justiceiro, que desceu um pipoco no... eu vi. No Coringa, e o Batman parou ele, né? Cara, qual que é o teu problema? Você e esse demente risonho se merecem. Cara, o Justiceiro tá te chamando de demente, velho. Você tem um problema, entendeu? Todo mundo saca qual que é do Batman. Olha ele ali com o Robin, olha ele com o Coringa, já manja dele já. A parte importante dessa história é que os personagens estão relativamente bem representados e você consegue entender por que, por exemplo, a Canário Negro
negro, acredita no super-homem, mas pelo lado do Batman, entendeu? E isso é uma coisa bacana, porque apresenta bem os personagens e, no pior dos piores casos, é uma revista que tem curta duração. Acabados os 5 anos, a revista acabou e você já tem lá uma versão bem explicada com uma caralhada de personagens, e eu acho que é um ótimo arco pra você começar. E, tipo, você não precisa ter lido nada, você só precisa saber quem é o super-homem e quem é o Batman. Pelo amor de Deus, se você não souber, o que você tá fazendo nesse programa, né? Ela explica como é que o Alfred bate no Superman? Eu acho que não, mas eu também ia querer ver essa cena. Eu vi, eu acho que tem essa cena lá, eu já vi alguma coisa disso. Não, o que tem a cena máxima pra mim, cara, é a morte do ser. Só pra dizer, cara, puta que eu pariu, cara, aquela cena me deixou uma semana sem dormir. Mas enfim, agora que a gente já passou da primeira revista, Ricardo, qual a sua primeira escolha pro dia de hoje? Deixa eu ver. Eu iria com Emporade. Emporade é uma revista que não tem banca aqui no Brasil e duvido que a Panini vai trazer, então você vai ter que ir na locadora do Paulo Poeta conseguir essa revista. Mas ela é basicamente uma paródia com o universo de quadrinho normal, entendeu? A personagem principal, a Emporade, que é uma garota que tem um traje super poderoso, ela vive se ferrando por causa que o traje dela, com qualquer rasinho que acontece, ele para de funcionar. E aí toda edição rasga tudo, entendeu? Eu já vi essa revista, cara, e ela é sensacional no aspecto que ela coloca que com o traje a mulher fica indestrutível, mas o traje em si não é indestrutível. E vira e mexe, um monte de vilão sacaneia ela por isso. Cara, isso depois tem essa virada na história, velho, por causa disso. Mas ela não tem nenhum poder, é só o traje mesmo? O traje é super poderoso, entendeu? Só o traje. Só que o é que a Megan, que é a personagem principal, ela é adepta da estratégia do Kirk, entendeu? Ela consegue quebrar o Kobayashi Maru, só que sem ter que trapacear, entendeu? Velho, eu lembro que eu li a revista, a história que aparece no namorado dela, que o namorado dela é capanga profissional de super vilão, cara. O codinome dele é Garoto Capanga, Drug Boy, entendeu? É tipo no Austin Powers. Não, o esquema do cara é que ele é capanga, aí ele se junta com um monte de super vilão, e no final, depois de algum roubo de super vilão, ele e a gangue roubava os vilões e iam embora. Eles eram vilão profissional e ficavam trocando de vilão. Até que ele encontrou um maluco lá, que tinha fogo na cabeça, parecia inclusive o Tocha Humana, pra falar a verdade. E esse cara pegou, matou metade da equipe e ainda mijou fogo em cima dos corpos. Aí o cara decidiu que nunca mais vai ficar perto de vilão que são realmente perigosos. Não, ainda o maior herói, cara, do cenário, que é uma empregada. Não vai falar que ele se veste a caráter. Não, ele basicamente, se você colocasse o Batman, colocasse ele naquelas roupas de empregada francesa, de cosplay de anime, cara, e batesse tanto quanto o Capitão América, você teria o homem empregada, entendeu? Velho, o melhor desse personagem é que tem uma conversa sobre ele, que perguntam se ele mata as pessoas, e ele fala que ele não tem nenhum problema em matar pessoas. Ele só nunca precisou, porque depois de quebrar os dois braços, as duas pernas da pessoa, e até aquela dele tacar fogo no jardim, e vai ficar perseguindo a pessoa 3 semanas, as pessoas nem desistem de ser vilão. Vai pra fila do cine. Não, cara, é muito zoado a revista, entendeu? Mas também tem uns momentos muito tocante no meio da revista também. Então, basicamente começa meio paródia, e depois começa a ficar mais sério, mais pra frente. Que editora? Indie. O cara publica por conta própria. Tá. Por isso que ele pode fazer, cara, os negócios, cara. É muito zoado as histórias. Tipo. Elas são zoadas, mas elas são muito divertidas. E vou falar pra você que a ideia do traje ser ciumento, que a gente não falou, mas o traje da Megan, ele é inteligente. E ele morre de ciúme se, tipo, alguém coloca por cima. Só que ela reclama porque o traje é mega colado, né? Então, tipo, ela tem uma bunda grande, ela reclama que o traje fica mostrando o tempo todo. Ela não consegue botar, tipo, uma calça por cima. Ela tem bunda grande e tem comissão de frente boa também, entendeu? Só que ela não gosta. Cara, é muito engraçado. A colega dela, que é a Ninjete, ela é seca que nem uma tábua. E ela fica
revoltada com isso. Eu ia comparar com o traje. Quando você falou de traje que dá o superpoder pra pessoa, eu lembrei do Capitão Britânia, que antigamente ele tinha o poder, mas o traje servia pra poder concentrar e jogar o poder onde ele tivesse lá as partículas que ele precisa consumir. E aí, tanto que quando destruíram o traje dele, ele ficou meio que dando uns tilts. Às vezes falhava. É que a gente não chegou a comentar, já que você não leu, mas é que o traje é inteligente, então ele é mais próximo, sei lá, do Venom do que realmente alguma outra coisa. Mesmo assim, é muito divertido, e essa revista, né, tem uma coisa legal que, bom, não bastando a personagem principal ser mulher, né, ele é uma revista muito boa pra você, nesses tempos de sexismo, dizer, não, olha, que também tem gibi pra mulher, sabe? É que as pessoas não chegam ao grande público. Apesar que o pessoal pode olhar assim, mas ela é muito objetificada, não sei o que, velho. Ela pega, ela passa esses negócios, cara, que não dá, entendeu? A parada, ela fica tão na cara que chega no momento que acontece o contrário. Você para de prestar atenção no fanservice que acontece. Eu tô com medo já, esse negócio de homem empregado aí me assustou um pouco. Não, entra no espírito, cara, entra no espírito. Não, Se liberte dessas amarras. Cara, basicamente essa revista é como se fosse uma van branca escrita doce grátis, entendeu? Dentro dela só sonhos e uma série de fantasias, entendeu? Para de chorar, entendeu? Bom, Mega Mendigo, o que você trouxe aqui pra gente? Vamos lá, né? É uma coisa uma história bem mais pé no chão. Eu pensei muito eu tava lendo muito sobre essa questão da Marvel nos cinemas agora, até vi um trailer recente fazendo pilado do que a Marvel fez no cinema, nessa fase 1 e 2. Aí eu pensei em falar de alguns personagens dela, de histórias que são um pontapé bem legal. E uma foi a Extremis, do Warren Ellis. Saiu acho que foi em 2005, história do Homem de Ferro. Ele saiu de novo em 2007 na coleção da Salvat. Saiu de novo? Ah, olha aí. Saiu de novo. A que eu tenho, ela saiu em 2005 e... Bom, eu adquiri com um desconto bom, assim, 100% mais ou menos. Aí, então, nessa história é o quê? Basicamente, o Homem de Ferro, ele tá obsoleto. Ele é recolocado agora no século 21. Aí você pensa que, é um bilionário em que ele tem uma tecnologia ferrada, pega um monte de mulher. Você que é o fã agora recente, que viu o Homem de Ferro, que é todo bom vivan, pegador e tem a tecnologia muito fodona, lá nessa revista você vê que ele é um cara até, de certa maneira, ultrapassado ali. Acho que tem um entrevistador que ele até parodiado ali, ele é famoso nos Estados Unidos, em que ele tá entrevistando o Homem de Ferro e começa a falar sobre a tecnologia dele, os projetos dele, alguma coisa do tipo. E em paralelo nessa história vai desenrolando uma questão com esse material, que é o Extremis, lá que chegou a ser muito bem desenvolvido no filme do Homem de Ferro 3, só que não, né? Mas, enfim, na revista, essa tecnologia do Extremis é justamente o ponto inicial pro Homem de Ferro. Quando ele entra em contato com ela, ele consegue conversar com essa tecnologia, assim, para não dar muito spoiler sobre o que acontece na história, ele meio que dá um salto de toda as merdas que tinha acontecido anteriormente na vida dele e a estagnação que tava a tecnologia dele até aquele momento, que era como se fosse ele com internet de escada nos tempos de hoje. Aí então essa tecnologia meio que deu uma banda larga para ele, deu uma internet, sei lá, de uns 20 mega para ele. E aí nessa história ela é bem simplesinha, eu acho que é uma história de partes, aparecem alguns personagens que foram pouco importantes nesse terceiro filme do Homem de Ferro, só que ali eles são bem melhor retratados, como acho que é Maia Hansen, que ela aparece lá. Maia Hansen, o par romântico na revista, e no filme também, você descobre no filme que é uma traidora, e da revista eu não vou contar, porque, né? Então, mesmo algumas coisas que aconteceram no filme, na revista são diferentes, alguns personagens que no filme tem importância, independente da qualidade do filme. E no filme tem importância, na revista, às vezes eles não têm, ou eles fazem outras coisas também. Tem até um ex-professor deles que é meio riponga, vive em casa lá cheio de planta, fumando maconha, esse tipo de coisa. Assim, é uma revista que eu recomendo bastante. Ela é uma revista que ela não é carregada com muito legado do Homem de Ferro, nem nada. Vou saber das histórias anteriores dele. Ela parte da premissa
premissa que ele é um cara que tá ultrapassado, tem uma tecnologia ali meio que mercado negro que alguém desenvolveu que supera a dele e muito, e ele tem que correr atrás do prejuízo. É basicamente isso. Eu me recordo bem da história, realmente, ponto encadernado, e até onde eu me recordo, a grande questão é que aparece um terrorista que tem o Extremis, só que ele é um terrorista americano que acha que os Estados Unidos tá muito bunda mole. E basicamente ele bate em meio mundo pra provar o ponto dele, e é o Tony percebendo exatamente, minha armadura foi feita nos anos 60, eu tô pra lá desatualizado. É justamente isso, mas ele demora um pouco até ele engrenar nessa, que ele é aquele camarada muito, sei lá, ele é meio narcisista e tudo, ele demora um pouquinho até ele admitir, melhor ainda, até acontecer algumas coisas com ele lá na trama, né? Uma das coisas legais também dessa história, pelo recordo bem, é que ele mostra a personalidade de Tony Stark antes do Downey Jr. assumir o papel, e depois daquilo, a personalidade dele mudou pra virar a personalidade do filme, né? Sim, sim. Então ele nunca foi um cara muito piadista antes disso. Não, eu lembro dele, eu comecei a ler o Homem de Ferro na minha época acho que era uma história do Mandarim que era desenhada pelo Romitinha até, e eu via que ele era um cara meio sério, ele tinha essa coisa dele ser meio mulherengo, mas ele era muito sério e às vezes até chato com os outros personagens, meio mandão. As pessoas falam assim muito do Capitão América, dele ser um cara meio quadrado e mandão, mas o Homem de Ferro ele parece mais ainda dos anos 40 do que o Capitão América, que ele quer sempre tomar a frente das coisas quando tem alguma situação. Muito bom. Bom, aqui a minha segunda revista, vocês vão perceber que eu sou um pouco deceneco, sabe? Enfim, e eu tô aqui com outro também da DC, eu prometo que se a gente chegar na terceira não vai ser da DC, tá? A minha segunda revista, eu acho que é obrigatória pra todo fã do quadrinho ler, não pelo seu valor histórico, que aliás é inquestionável, mas muito pelo valor dos personagens aqui representados. Eu tenho aqui O Reino da Manhã, desenhado pelo Alex Ross e escrito pelo Mark Waid. Mas enfim, e ele conta uma história, acho que todo mundo aqui já leu, né? Eu já. Tá? Sim. Claro. Tá. Em resumo, bem resumido a história, alguns anos depois da grande era dos super-heróis, que tinha super-herói pra caramba, não sei o que, tal, o super-homem decidiu se afastar do mundo do combate ao crime, não sei o que. Tem na história a explicação de por que isso, e basicamente o mundo ficou pros próximos heróis, os heróis que eram novos, adolescentes, coisa assim, e eles acabaram ficando com o mundo. E sem a supervisão do Superman, o mundo vai pra um desastre. E obviamente ele tem que voltar pra resolver o problema. Eu gosto muito dessa história, eu acho que ela também tem um grande mérito, que é apresentar centenas de personagens que a maior parte das pessoas nunca viu na vida, tipo Red Robin, a Estrela Negra 2, duvido que alguém conheça. 2? Eu adoro o personagem, mas tipo, só tem uma imagem da mulher, velho. Chega a me dar pena, cara. O Arqueiro Verde, o Connor Hall, não o Oliver Queen. Você vê um monte de personagem que a DC voluntariamente apagou ao longo dos anos. E isso é muito maneiro, porque cada página que você vai olhando é uma coisa a mais pra descobrir. Um herói que você não viu, um personagem novo. Ela só em 4 edições, ela é muito, muito bem desenhada. Todas as páginas parecem puras. E além disso, ela tem um roteiro excelente sobre a importância do herói pro mundo mesmo, mundo real, sabe? Não pro mundo dos quadrinhos. Mas pra gente saber por que é importante a gente ter super-herói numa banca digital. E ainda mais na época em que ela foi feita também, né? Como tava o mercado lá, né? Entulhado de gente com ombreira atirando pra tudo quanto é lado e só fazendo merda. Os anos de Field, cara. Não existe a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, não sei o que. Essa era a Life. Eu também conhecido como era merda. Fala, Ricardo. Pessoa sem pés pra todos os lados, né, cara? Só que não sabe desenhar pé. Nessa história, pelo menos, temos uma boa notícia, porque o Alex Ross sabe desenhar pés. Então, já conta muito. Mas ele não sabe desenhar pessoas normais, né, cara? Todo mundo... Eu me sinto meio pra baixo quando eu vejo isso daí. Eu me olho no espelho e fico bem triste. Mas enfim, é uma ótima história. Eu acho que recomendo muito a ler. E pra fazer um pequeno jabá, eu e o meu amigo Diogo, no tempo que ainda tínhamos o Cadeia de Eventos, nós fizemos a leitura guiada dos 4 primeiros volumes. Vou deixar um link aí no post pro pessoal dar uma procurada. Mas vale muito a pena você procurar essa revista. Muito a pena mesmo. Leitura guiada, vocês leram? Mais ou menos, a gente pegava as páginas e estava fazendo a análise da revista pra cada página. Tá. Quais heróis apareciam na capa, cara. Não, é maneiro. Eu vou revelar que eu cheguei a fazer isso com Vingadores versus Liga da Justiça, com um amigo meu que é DCNet. A gente chegou a fazer isso, mas só para as 2 primeiras edições. A gente chegou a fazer pro final, mas tipo, tá como curiosidade, eu recomendo realmente que você leia, até para ver um ângulo diferente dos quadrinhos como todo. E como ela é uma história bastante ela se passa no futuro da DC, não tem muita ligação com nada, você
você provavelmente não vai ficar perdido, porque você não precisa de muita informação. Tudo que ele te passa já tá na própria revista, né? Só tá ali, você lê lá e tá bom demais. Não vai caçar nada que o Loeb fez depois envolvendo isso, você deixa pra lá. Exatamente. Assim, só pra fazer um ponto aqui, o interessante, né? Ó, o primeiro momento em que eu esqueço de alguma coisa, eu tava na cabeça aqui e já esqueci. Não, continua aí. Tá bom, então. Você já usou seu poder de super amnésia. Já. E, Ricardo, o que você traz pra nós, pra uma pessoa que começar a ler quadrinhos? Tem Invencível, da Image Comics, curiosamente. Boa escolha. Do pessoal que só faz o Walking Dead, né? The Walking Dead, o cara que estragou o incrível Homem-Lobo, entendeu? Aston Diggle é Wolfman também. Isso é bom, hein? Conte, o que é Invencível? Invencível é basicamente a história do Superboy, entendeu? Nesse caso do Mark, que ele é filho do Superman local, o Omni-Man, e ele é um adolescente que acabou de despertar os poderes dele, que são os mesmos do pai, né? Que é super força, velocidade, voar, vulnerabilidade, escavar as quatro, e decidiu que vai curtir a vida vai dar do seu herói. Então. Só que aí tem uns plot twist, eu não vou contar, por causa que não estraga a surpresa das primeiras edições, do primeiro arco. Mas é bem interessante. É bom dar uma nota pro pessoal que o Invencível ele é muito feito assim, é a nossa versão dos heróis, a versão do store dos heróis. Então Na você verdade, vai ter o... é a versão dos heróis se física estiver sendo aplicada, entendeu? Não, ele apanha pra caramba. De fato, ele vira bugger algumas vezes. Mas a questão é essa. A questão é, ele não tá mostrando lá o super-homem. Então, talvez, você tenha alguma dificuldade pra reconhecer um ou outro personagem, porque ele espera que você já tenha lido um pouco de quadrinhos da DC e da Marvel mesmo, pra poder reconhecer o que aqueles personagens são, né? Qual arquétipo a personagem representa. Exatamente. Lógico, o Man é o mais óbvio, porque, porra, é o super-homem, né, cara? Super-homem de bigode. Mas, tipo, outros talvez fique um pouquinho complicado. Então, se tiver um amigo que tem de quadrinhos pra estar do lado, seria bom você dar uma conversada com ele enquanto vai lendo. Não que você realmente precise ler muito, mas é bom só pra dar uma ideia, tipo, o cara é como se fosse o Batman, o cara é como se fosse o Capitão América. Só pra você ter mais ou menos uma indicação do que tá acontecendo. É do Miller essa história? Não, é do... Qual que é mesmo o nome do cara? Do mesmo escritor do Walking Dead. O Kirkman. E é muito boa, tá? Inclusive, eu acho melhor até que o Walking Dead. Eu só tenho uma pena que o Walking Dead meio que drenou todo o nome do Kirkman, então, tipo, ele não trabalha com nada que não seja zumbi. Até na Marvel ele faz Marvel Zombies. Ele tava até fazendo umas outras 3 revistas juntas com o Walking Dead. É o Invencível, o Aston Diggle Wolfman, que era interessantezinha, mas acabou perdendo gás por causa que ele decidiu... Ele lançou na mesma época que ele começou a fazer o seriado. Então, o final, basicamente... cortou na metade da história, entendeu? De repente tava contando a história. Ele foi pagando mais na televisão. Eu tenho que terminar a história porque eu tenho que escrever mais Walking Dead. Mas, cara, você tá fazendo 5 revistas de Walking Dead, eu tenho que fazer seriado agora, entendeu? É o aluguel que ele tá precisando pagar. E aí tinha as outras 2 histórias que ele tava fazendo também, mas é isso aí. Não é uma história legal, entendeu? É bem interessante. É muito zoeira em algumas partes, mas também é bem porradeira em outras, entendeu? Eu vou falar que é possível, mas namorada do Mark, cara. Porque o Mark deixa claro que daria uma surra nele a qualquer hora. E olha que esse cara apanha, esse cara é resistente pra porra e eles falarem, não, dela eu apanho. É sensacional. Carrega. Falar que os poucos caras que realmente esse é o super-homem, o quadrinho, coisa que, por exemplo, o Zack Snyder não conseguiu entender até hoje na vida. Não, ele não vai entender nunca. Provavelmente não. Ele não entende nada, ele é muito elegante, tá entendendo? Elegantíssimo. Mas boa escolha, Ricardo. E você, Mega Mendigo? Traz pra nós hoje. O que você encontrou aí na sua super lata de lixo? Olhando aqui a minha extensa lista aqui, eu tô vendo agora aqui, pra poder dar uma equilibrada aqui na força, o Ultimate Spider-Man. Quando começou o Miles Morales, ele assumiu o manto do Peter Parker, ele tinha morrido numa saga. Eu nem cheguei a ler essa saga em que ele morreu nesse universo alternativo, o universo alternativo aí da Marvel. E aí, quando ele morreu, depois de um tempinho, um outro jovem, um jovem negro, ele, mediante lá um acidente, o tio dele, se eu não me engano, ele é o gatuno do multiverso. Ele vai lá nas indústrias Oscorp e ele surrupia de lá uma caixa. Dentro dessa caixa tinha uma aranha. E aí, juntando tudo, o tio vai visitar o Miles,
a aranha acaba picando ele e ele adquire os poderes lá. Só que os poderes dele são um pouquinho diferentes do Peter Parker. Ele tem o sentido e a força, mas ele tem um adicional que eu vou deixar aqui de surpresa pra quem ficar interessado, assim, dar uma olhada lá, que é bem interessante. E também é uma história ainda continuada pelo Bendis, que Bendis, ele começou o Ultimate Spider-Man lá no começo dos anos 2000, escreveu todas as histórias até o momento em que o Peter Parker morreu e continuou depois com o Miles. Só que ele consegue ser diferente. Eu não li tudo dele, mas eu li uma boa parte. Mas ele consegue fazer uma coisa diferente com o Miles Morales. Tudo bem que ele, assim, ele se propôs a escrever um personagem negro assim, e ele tem até meio que uma coisa de Morales meio que num gueto e tudo, mas ele não aborda muito bem isso daí, ele não se aprofunda muito. Mas não é nenhum demérito pra ele, não. Ele vai lá e direciona a história pra outra coisa depois. Mas esse lance, ele aprendendo sobre os poderes dele, essa questão da responsabilidade que permeia com qualquer Homem-Aranha que tiver em qualquer universo, menos o do Dan Slott, que tá cagando pra tudo e pra todos, né? Ele só quer ser fodão. E é uma história, assim, simples. Se você já tinha lido anteriormente as histórias do Bendis do Multiverso, com o Homem-Aranha tradicional lá, o Peter Parker garotinho, você vai gostar dessa daí também, apesar de alguns fãs terem torcido o nariz. Mas se você é um marinheiro de primeira viagem que nunca tinha lido nada sobre Homem-Aranha, viu aí que um garoto novo agora vai participar aí do filme da Marvel, é uma recomendação assim que eu tenho muito apreço de fazer ela, porque eu li esses 2 volumes que o Bendis já lançou. Ele tinha lançado, acho que antes da Marvel Now, e um pouquinho depois da Marvel Now ele lançou também, ele escreveu acho que 12 partes, só que ele teve que correr um pouquinho por causa das Guerras Secretas. E nesse universo ele dá uma, como é que posso falar? Ele meio que muda um pouquinho alguns vilões do Homem-Aranha. Você vai ver o Escorpião lá, só que de uma outra maneira, e que por sinal uma maneira muito melhor do que ele era na Terra tradicional. E também o tio dele que... Aí talvez valha a pena ressaltar, né, pra leitor de viagem, né, o caso específico do Verso, que é o caso que o Multiverso Ultimate inteiro foi criado com uma ideia, tipo, a gente sabe que a gente tem 70 anos de história em quadrinhos aqui, né, na época era 50. A gente sabe que tem 50 anos de história em quadrinhos aqui, e é muito pro pessoal ler. Então, o próprio Multiverso foi criado com a ideia, olha, a gente vai resumir as melhores histórias em poucas revistas, mas vai manter elas. Até que depois virou uma história separada, tudo mais, enfim, isso é outro caso. No caso especificamente do Miles, os fãs gostaram muito na época, apesar de ter chiado. Como assim? Um negro latino? Homem-Aranha? Que absurdo é esse? Cadê Peter Parker? É só pra avisar, o Peter Parker morre num combate com o Duende Verde, que também morre, tá? Mas, enfim, na verdade, ele morre, cara, na maior porradeira que ele assistiu. O Duende Verde como mas se você não se importa com o personagem, porque você nunca leu o Homem-Aranha, você não vai ligar a mínima pra morte dele ou do Duende Verde. A questão do Miles é que ele pega um texto base que é o Homem-Aranha, né? É um jovem aprendendo seus poderes, meio fudido, que ninguém leva muito a sério, que não tem dinheiro, entendeu? Tem um monte de problema casa pra resolver, e ainda assim decide fazer uma coisa legal. Detalhe, ele não precisou de fazer nenhum acordo com o capeta. Então na época isso foi muito bem aceito. E outra coisa, no momento em que o Peter Parker lá do universo tradicional, ele tava nas histórias assim, bem pesada de cronologia, tava ocorrendo, as histórias do Miles não, era uma coisa bem mais leve, apesar dele ter interação ali com os Supremos, por exemplo, ele tava sempre ali trocando um papo com o Nick Fury ou com a Mulher-Aranha de lá, só que as histórias eram sempre bem simplesinhas, alguma coisa com ele na escola, ou um vilão bucha que aparecia e ele tinha que dar umas porradas no vilão, ele tendo que se virar, já que ele não é um gênio igual o Peter Parker era. Como? Wolverine roubando o cu dele. Nem tinha disso também. Aí segue essa linha, bem mais tranquila. Recomendação. Pra quem nunca leu Homem-Aranha, essa recomendação é realmente muito boa. Bom, realmente é uma ótima recomendação a todos os não fãs e possíveis novos fãs do Homem-Aranha. Apesar de eu não ser um grande fã de Homem-Aranha, eu digo que são histórias realmente muito boas. Inclusive, quando decidiram pela 4ª vez destruir o Multiverso, o único personagem que eles disseram, não, a gente vai salvar esse cara, foi o Miles Morales.
É, que ele vingou, diferente. Eu sei que todo mundo tem aquela questão de, são histórias que são boas, mas não são memoráveis. Mas mesmo o Supremo sendo aquela coisa legal, muito boa, legal em alguns aspectos, mas assim, massa velho, ela não vingou como série continuada. Tanto que é difícil manter ela. Já o Miles Morales não, é um personagem que tá aí até hoje. Ele tem aquele séquito de fãs, daqueles 30 e poucos mil ali, que sempre compram e nunca deixam a revista ser cancelada e coisa do tipo. Eu não vou falar não, porque quando anunciaram que o Homem-Aranha apareceu no filme do Capitão América, a primeira aposta, não foi a segunda, a primeira aposta foi o Miles Morales. E poderia... No vespeiro de Peter Parker. Que seria mais fácil de evitar problema com a Sony pra pegar o direito. Eles ficam com o Peter e a Marvel fica com o Miles. Aí, sei lá, no futuro filme aí põe os dois, aí rola... Só pode falar, teve um cara... O mesmo esquema que foi o Peter mesmo. A Marvel já admitiu. Peter. Com a Tia May gostosona, entendeu? A melhor Tia May de todas. Essa sim pode viver eternamente. A May aí tá meio milf, entendeu? A gente tá ficando velho, cara. Dizem que o argumento de você descobrir que você tá velho é quando você começa a achar a mãe mais interessante que o filho, que a filha. Menos mal. Mas enfim, é realmente uma ótima recomendação. Bom, eu vou pra minha última, a gente vai pra última mesmo e a gente vai encerrar o programa, que a gente já deu mais do que material suficiente para as pessoas começarem, beleza? Beleza. A minha última não é uma revista. Muito pelo contrário. Eu acho que se você quer começar a ler quadrinhos, você tem que não ter preferência. Porque cada quadrinho vai ser uma coisa legal pra você aprender de algum jeito, alguma coisa legal. Então eu recomendo que você procure, não tem no Brasil, não adianta, qualquer título da IDW. Aí você me pergunta, Thiago, por que você está sugerindo a IDW? Bem, a IDW, além de ter os títulos próprios dela, que são diferentes e tal, você provavelmente não vai nem procurar pra achar, porque você não sabe quais são, ela faz muita adaptação de quadrinhos, de filmes, série, desenho, qualquer coisa assim, porque ela faz muito de franquia. Então, às vezes, você já conhece alguma coisa e pelo menos você já está ambientado. A IDW, por exemplo, tem o título do Hora de Aventura, e inclusive, por acaso, no Brasil foram lançados 2 encadernados com as revistas da IDW, que é Marceline, a Rainha do Grito, e Adventure Time, Cake and Fiona. E você também pode pegar os dois pra ler. Eles também tem a revista do Tartarugas Ninja e do... Samurai Jack. Não, e também do Godzilla. Então, você vai encontrar vários títulos pra quem já entende alguma coisa dos personagens. Você pode encontrar e ler, e você não precisa saber nada, porque você tecnicamente já sabe quando você vai procurar. Eles também têm os títulos, se não me engano, do Predador, do Alien, que tem algumas histórias maneiras, e eu não tenho certeza, mas eu acho que durante o tempo que a Dark Horse tinha o Star Wars, eles também tinham alguns títulos de Star Wars, que acho que era dividido. E aí uma boa, porque como você já sabe alguma coisa, você não chega sem saber nada, entendeu? Isso pode ser muito bom, principalmente esses títulos mais infantis, porque Samurai Jack, por exemplo, era um desenho que eu gostava muito quando criança, que agora tá mais sério, mas eu tenho certeza que eles têm um título do Laboratório de Dexter, por exemplo, que é um título que você pode facilmente dar pra um filho seu pra começar a ler, Meninas Superpoderosas, não sei o que e tal, e eles fazem, inclusive eles têm esse acordo com a Warner pra fazer esses títulos, sabe? Isso é muito bacana. Eu não sabia que eles tinham o Samurai Jack, não. Dá uma olhada nisso aí. Eles fizeram um mega crossover, acho que foi o primeiro deles, que é o Cartoon Wars, cara. E eles simplesmente chamaram todos os títulos da Cartoon Network 10 anos atrás pra uma mega porradaria. Meninas Superpoderosas metendo a mão na cara da Didi, enquanto o Dexter tira um 1x1 com o Samurai Jack, cara. É uma loucura, cara. O KND aparece como líder da resistência. É uma loucura. Peraí, tem gente, mas não tem nenhuma lógica. A favorita cada IDW é do Godzilla, cara. Reis da Terra. O Godzilla é legal, mas eu tô acompanhando a revista do Steven Universe, que eles fazem uma historinha também, mas essa é pra chorar, cara. Você vai ler aquela história e você vai sair chorando no final. Não é pra se divertir, é pra sair chorando. Mas a do Samurai Jack deve seguir a mesma linha, que eu lembro que no desenho ficava meio agoniado, que ele sofria pra caramba, cara. Tudo bem, até concordo, mas é tipo, pelo menos você tá vendo um sujeito adulto passando por uma série de provações difíceis. Porra, no final o cara é um Ronin, né, cara? O Steven Universe é um desenho sobre uma criança que tá num mundo de coisas que ela não entende. Quando você pega a revista, cara, você chora porque o moleque tá preocupado com o fato, porra, eu não tenho mãe, entendeu? Eu não sei o que fazer, eu sou super poderoso, mas eu não tenho nenhum objetivo, entendeu? E é muito, sabe, as dores do crescimento, né? É difícil. É complicado mesmo. Mas eu realmente recomendo você dar uma procurada. O problema é que
muito disso você não vai achar no Brasil, e menos ainda você vai achar em português algumas dessas coisas, entendeu? Encontra. Procura os títulos deles. Não, tem um lugar bem legal que vocês podem procurar todos esses títulos que a gente falou aqui, e vocês vão encontrar em português. Vai ter erro, assim, de algumas letras, assim, algumas palavras, mas vocês vão encontrar tudinho lá. Aí vocês sabem o que eu tô falando. O cara já tá chafurdando no cesto de lixo do Paulo Coelho, né? É vida isso. Não, tem muita coisa que demora pra caramba pra sair daqui. Aqui, quando sai também. Tanto título de editora assim, um pouco menor, editora de médio porte, quanto até título da Marvel e da DC mesmo. Tem coisa que eles consideram na cronologia, mas nunca saiu aqui. Eu já cheguei a ver histórias do Hércules em que ele fazia menção, aí eu ia olhar a nota e tava falando que era inédito no Brasil ainda. E o título já tinha uns 10 anos já. Mundo é mundo, cara. É assim. É verdade, eu fico chateadíssimo que Nova Onda não saiu no Brasil, né, cara? Não saiu, não? Fazer a cabeça de todo explodir, velho. Nova Onda, New Wave, ele saiu nos Estados Unidos e foi uma revista extremamente bem vendida, mas no Brasil não saiu uma única página. Basicamente porque ela não tem crossover com ninguém. Não, eu acho que saiu no Mix. Saiu? Acho que saiu no Mix, eu acho. Encadernado, pelo amor de Deus. Eu acho que saía tanto naquela Marvel Max. Eu posso estar enganado. E eu me engano muito, mas se eu não estou enganado, ela saiu na Marvel Max da vida. Cara, talvez tenha até saído, mas você sabe como é a distribuição de quadrinhos aqui no Brasil, né? É aquela zona, né? Bom, cara, por gentileza, eu já indiquei revista pra caramba. Por favor, fale, qual a sua última indicação para nós? Deixa eu ver. Compre mangá. Compre batom, seu filho merece batom. Não, tá zoando, Editor, coloque compre batom nesse momento. Compre batom. Não, olha, hoje em dia tem só revista em banca de revista. Também tem muito quadrinho online, entendeu? Dá pra encontrar muita coisa online, um quadrinho online de graça. Não precisa gastar dinheiro, olha só. E não é nem pelo Paulo Coelho. Ele tem site que coloca, por exemplo, Atomic Robo tá de graça no site. É o primeiro volume, se não tá errado. O volume mais novo ainda não sei se já tá disponível, mas o volume mais antigo tá aí no site do Robo completo, por exemplo. É uma revista muito foda. O World of dá uma tira também e tal, ele vende os livros. Quando ele fecha uma edição completa, ela saiu toda a primeira na internet. Você só compra a edição impressa, mas você pode ler toda ela no site. Tem mais de 4.000 páginas de quadrinho lá. Caraca! É realmente absurdo, mas realmente tem vários disso pra quem começar. Inclusive muitos brasileiros também que estão fazendo esse esquema agora, né? Muita gente também no DeviantArt tem maneira de fazer revista, tem que colocar no DeviantArt e conseguir Patreon. Também, eles colocam até umas prévias, colocam, sei lá, umas 4 páginas, já vi colocar 8 no formato PDF pra chamar também. Eu já vi também projetos do Catarse, que a pessoa, tipo, ela fez um primeiro volume e ela tá vendendo, ela quer um patrocínio pro segundo, terceiro, e elas chegam a dar o primeiro volume de graça, basicamente, pra quem quiser participar e poder olhar qual é o trabalho dele. Eu acho que aconteceu algumas vezes aqui no Brasil também, inclusive com, acho que o Necronauta do Danilo Beruti tá nesse esquema, né? O Necronauta. Se você ajudar no terceiro volume, ele te dá o primeiro e o segundo em PDF. Eu não sabia disso, não. Eu acho que tá, eu não vou confirmar, não, mas eu acho que o Necronauta ou tá ou teve, porque eu não tenho certeza se ele está no Catarse agora, né? Não duvidaria, hein? Cara, posso dar uma olhada depois, se conferir. Aqui. Beleza. Mas realmente é uma sugestão interessante pra quem não quer gastar dinheiro e quer começar a ler quadrinhos, né? A única questão é que você não vai ter nenhum quadrinho assim com personagens famosos, a não ser talvez o Penny Parker. Sim. Como é que é o nome dele? Esqueci dele agora. Putz, também não lembro, mas tá no Maurício de Souza mais 50. O Cafage. Vitor Cafage. Vitor Cafage. Nossa, velho, o Penny Parker é o negócio mais engraçado que eu li em anos. O cara distribui até trilha sonora pra você ler pra você ouvir junto com as tirinhas, cara. Nossa, é muito bom. Eu conheci ele porque eu acho que o trabalho dele, melhor dizendo. Podcast aí da vida, porque ele é fã do Homem-Aranha e eu fui caçar referências sobre ele e eu vi lá as tirinhas que ele faz. Assim, pra quem não leu o Penny Parker, basicamente a história é o Peter Parker com 6 anos de idade, 6, 7 anos, e ele sonha em ser um super-herói no momento que as crianças já estão deixando de acreditar.
Então os personagens estão sempre lá, você sempre vê o Flash, algum personagem e tal. E o sonho da vida do pequeno Peter Parker é ser o Capitão América. Cara, é muito legal, cara. E tem referência aí, hein, galera, que o Tony Parker era como o Flash Thompson zoava o Peter Parker lá no original das redes dele, do Amazing Spider-Man. E uma das coisas mais legais dele também, pra mim, é a participação do Tio Ben. Porque, em geral, você não tem o Tio Ben aparecendo nas histórias do próprio Homem-Aranha, né? Porque, porra, ele morreu na edição número 1 e nunca mais, né? Não, você tem participação muito bem. Nem número 1 foi na edição número 0, né? Que tinha sido ainda na Amazing Fantasy. Exato, negócio assim. Então, tipo, como o Tio Ben nunca participa, você fica meio naquela, porra, será que ele era realmente um cara tão legal? E no Tony Parker, ele é realmente um cara legal, sabe? É impressionante isso. Deram preencher a lacuna ali, já que não tinham criado uma personalidade um pouco mais desenvolvida e poderia fazer alguma coisa ali com mais liberdade também. Sim, é verdade. Então, meu caro Mega Mendigo, sua lata de lixo já está voando ali com aquela capinha, o símbolo do S. O que nós temos aí pra nós? Olha só, você falou agora de lixo, aí me veio à mente o recente filme do Quarteto Fantástico, não é? Essa excelente... Falhar uma vez é humano, mas errar 4 é fantástico. Então, é o Quarteto Terrível esse, né? Igual os vilões que eles enfrentam lá. Quarteto Terrível. E para pessoas não acharem que... Porque eu já ouvi, já li em alguns lugares, pessoas já falando mal de sagas boas do Quarteto Fantástico. Não, o Quarteto não tem tantas histórias interessantes ou relevantes. É por isso que o filme foi um fracasso e os outros 2 filmes eram ruins. Outros 3, né? Mas o primeirão eu não considero. Eram ruins também. Nem a Fox. A Marvel pagou pra Fox não botar o filme do Roger Corman no cinema. Aí então, pra poder tirar... esse aqui que eu vou dar é um exemplo de histórias boas, que são muitas, as que o quarteto possui. E uma das melhores que eu acho, são as melhores, são as da época do John Byrne, que chegou a sair aqui no Brasil também, no formatinho, junto com as histórias do Homem-Aranha, mas também você pode encontrar nos encadernados, os maiores clássicos do Quarteto Fantástico. São 3 volumes ou 4, alguma coisa do tipo. Escrito e desenhado pelo John Byrne. E nossa, o John Byrne, eu acho um dos melhores trabalhos dele. Ele afunda bastante, afunda no bom sentido, afunda bastante nessa questão da exploração. Eles são exploradores e são uma família ali. Você tem muito da questão científica e a questão dos problemas deles ali. Tudo bem que tá meio datado algumas coisas, por serem histórias dos anos 80 e tal, mas se você relevar esse detalhe, você consegue absorver muito bem a história. E são histórias muito interessantes. Tem saga deles desbravando a zona negativa, encontrando alienígenas. Tem todo... E não são só histórias de porrada em outro mundo, não. Tem muita questão, assim, filosófica, mas não é nada muito profundo, cabeça ou chato, não. Mas questões, assim, filosóficas, existenciais, assim, que, sei lá, você para um pouquinho, olha a história e te faz refletir, nem que seja por um segundo, mas te dão uma sacudida, assim, em algum momento. E sem contar também que a personalidade dos personagens dele é muito interessante, o que ele faz com o quarteto ali. Mas eu destaco mais o que ele fez com o Galactus nessas histórias aí, que o Galactus é um personagem sensacional. E eu dou destaque para uma história que para mim tá no meu top 10 de histórias que eu mais gosto, ou que eu acho as melhores de todas, que é o Julgamento de Reed Richards. E na história ele tinha meio que ajudado o Galactus a sobreviver em histórias anteriores. E aí, por isso, meio que uma corte com alguns alienígenas do universo Marvel resolveram sentenciar, levar o Reed Richards a julgamento pelo seguinte: olha, você ajudou o Galactus aí quando ele estava morrendo, em vez de deixar ele morrer. Se ele fizer alguma merda depois disso daí, a culpa vai ser sua e a gente vai te levar. E foi justamente o que o Galactus fez. Ele ficou ainda meio receoso se fazia ou não. Acabou no final das contas que ele foi lá e devorou um planeta e o Reed Richards foi a julgamento. E o final dessa história, assim, é sensacional. E acontece uma coisa lá, dessas questões de quebrar a quarta parede, e justamente
É um fato que quando você bater o olho na história, você vai lembrar de uma história que aconteceu também algo parecido, para não dizer igual, na DC também. Só que aconteceu um pouquinho antes, mas não é muito Não dá spoiler. Hoje é o único programa que a gente não pode dar spoiler, cara. Não, eu tô tentando fazer uma volta aqui pra não dar spoiler, mas quando você bater o olho nesse detalhe, no julgamento do Senhor Fantástico, você vai ver, vai lembrar, sacar na hora que detalhe que é esse, se você já leu umas certas histórias aí da DC. Mas é basicamente isso. Encontre aí pelas internets da vida, ou compre, que eu acho que não tá muito caro, não. Os encadernados dos maiores clássicos do Quarteto Fantástico, do John Byrne, e sei lá, cara, você vai entrar em histórias excelentes e vai ver que o quarteto ele tem potencial para fazer excelentes filmes e não essas galhofadas que estão fazendo nesses últimos anos. É que é isso que você ganha quando você contrata um diretor que é de qualquer forma fazer Poder Sem Limites 2, entendeu? E sabe o que eu acho engraçado? É que, mas esse diretor, ele é bom, aí ele já fez Poder Sem Limite. E não saía disso, o único filme bom que ele fez era Poder Sem Limite. Só colocavam esse filme, que é um filme legal mesmo, mas o cara só tinha isso e, pelo que eu vi das declarações dele, o ego dele é lá em cima, e ele não é nem um pouco profissional. É fora de controle, cara. Se fosse só o ego, era fácil de resolver, cara. O problema é a cocaína. Mas, não, sério, eles dizem que ele tem problema sério com drogas, mas, piadas à parte, eu acho que o problema do quarteto é que dos 4 filmes que tiveram do quarteto, 3 foram sobre a origem do quarteto. E a origem do quarteto, ela é chata. Nossa, larga a mão da origem e conta, 10 anos depois da origem, que você vai contar histórias ótimas. Não, o problema é que o pessoal tem uma mania, em vez de ir direto nesse filme então, cara, em vez de ir direto finalmente, entra na zona fantasma, merda desce, e aí, zona negativa, zona fantasma. Planeta Zero, por favor, ninguém está certo nessa conversa. No nome novo, que eu nem sei qual nome usaram direito, aí basicamente, então, vamos perder tempo mostrando a infância do Reed, bem, todo aquele negócio tentando explicar como é que a sua é a irmã do Johnny. Velho, é meio foda você virar e falar, olha, daria pra fazer um filme legal se o pessoal soubesse o que tá fazendo. Infelizmente ninguém na Fox sabe. E dizem que o X-Men tá indo pelo mesmo caminho, vocês viram, né? Infelizmente. Vai pra frente, entendeu? Vai pra frente. E o Bryan Singer, ele é um cara que ele também tem essas declarações de o diretor não gosta de histórias em quadrinhos, não se interessa em ver referência nos quadrinhos do tipo. O Bryan Singer é assim e faz uns filmes bons e alguns ok também. Mas é que o Bryan Singer, ele tá no outro problema, na verdade, o Bryan Singer. Ele não gosta de filmes de super-herói como um todo, porque ele não gosta do gênero super-herói. Mas como ele é homossexual, e por acaso o X-Men são uma personificação dentro do universo Marvel de todas as minorias, pessoas homossexuais, pessoas que tinham AIDS, pessoas com deficiência, pessoas que sofriam preconceito, e ele passou por aquilo, ele por acaso tem exatamente os conceitos básicos dos X-Men, mesmo que ele nunca leia X-Men na vida, entendeu? Ele tem uma ideia do que ele tem a consciência do negócio. Ele tem uma ideia, ele é um diretor que ele trabalha de acordo com o que tá dando pra... O trabalho é dado pra ele não fica inventando moda com o trabalho, entendeu? Por mais que ele possa, às vezes, exagerar na mão, detalhe como foi o Superman dele, né? Que era malhoso, mas você não pode dizer que não é Superman, entendeu? Isso é trabalhoso. Eu posso falar que o Snyder não é Superman. O Superman digo ali não é o Superman, cara. Ele peca, não o Snyder, o Singer, ele peca pelo excesso. Ele aumenta muito alguma característica ou características do personagem e fica nisso, às vezes. O Singer, ele tende a focar no drama. Eu tenho um seriado que eu acompanhei dele que é o H+, né, que é um seriado de transhumanismo. Que aí o foco do seriado é o drama. Ele tem uma mania de novela mexicana, com o roteiro dele. Qual o problema? Bom, como a gente já viu que a gente vai falar agora sobre Singer, né, pessoas? Eu acho que
já pode encerrar nosso programa aqui, né? Considerações finais, e no final do programa eu vou falar qual é o nosso próximo tema. Vocês vão ter 15 dias, que esse programa aqui é quinzenal, ele não é semanal aqui na Combo, e vocês vão ter 15 dias para dar uma olhada, mandar e-mails e tudo mais. O e-mail, por enquanto, a gente tá sem, a gente vai ficar só na área de comentários, tá bom? Mas eu prometo fazer um e-mail bonitinho pra gente poder fazer o programa. Fabrício, Mega Mendigo, é um prazer ter-nos aqui. Nossa primeira edição, né? Na verdade, edição número 2. Gostou do programa? Considerações finais? Excelente, mas é excelente porque eu participei, claro, né? Não, eu tô brincando, eu não sou egocêntrico dessa maneira. Como em declarações atuais do Zack Snyder, né? Já que eu vou parar de tentar falar desse cara, porque senão eu vou longe. Mas assim, o tema é interessante, tem muito essa questão do por onde começar. Aí a Marvel e a DC estão nessa onda de fazer todo ano ter edições zeros, edição 1, que eu acho válido você começar por o número 1, às vezes você assusta, tem um 539 na revista e você toma um baque ali. Mas eu acho que isso não impede da pessoa começar por onde ela quiser. Cara, você quer começar por onde? Vai na banca, seja virtual ou seja física, fecha o olho e pega alguma coisa. Não gostou? Tenta de novo. Vai fazendo assim. Se você é mais adepto de pegar edições número 1, vai nessa. Se você não se importa de cair no meio de uma saga ou de um arco de histórias, como possivelmente deve ter sido o meu caso e deve ter sido o caso dos outros participantes aqui presentes, você vai se dar bem uma hora ou outra. Você vai encontrar coisas ruins, mas se você insistir um pouco, você encontra coisa boa ali no meião. E é só isso mesmo. Muito obrigado. Ricardo, você pensou? Vamos nessa, então. Minhas considerações finais são, então, não tenha medo de tentar uma revista que você tenha visto porventura perdido na banca, um encadenado de alguns acho que você tenha olhado e achado interessante, mesmo que você não conheça, entendeu? Até mesmo tipo, o que esse cara, colega meu fez um fanzine, vão ler e vão prestigiar o cara, talvez ele faça uma revista legal e aí você ajuda a distribuir, entendeu? Então, o que importa é você ler e você conseguir fazer um final melhor do que o meu, entendeu? Mas é assim, entendeu? Olá, Snyder. Vai quebrar o pescoço de quem? Porque eu acho que o pescoço, cara. O importante é eu berrar o não. Não. Bom, pessoas, as minhas considerações finais, eu acho que ler é muito bom por excelência. A gente não faria um podcast de quadrinhos se a gente não gostasse disso. A gente sabe que nem tudo é bom e na verdade a gente vai falar de muita coisa que é ruim, né? Mas a gente espera que você comece, você procure, você acabe encontrando alguma coisa bacana no meio do mar de lama, e a gente tá aqui pra te ajudar a encontrar o peixe dourado no aquário de tubarão, entendeu? A gente promete que vai fazer o melhor trabalho possível. Qualquer coisa, entre em contato, a gente tá aqui exatamente para fazer isso. Bom, e o tema da próxima edição nós vamos falar como funciona o mercado americano, ou por que diabos você não consegue comprar besouro azul no Brasil de jeito nenhum. Leve, temos. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.